Seu nome era Daum, e ele tinha acabado de cair em uma armadilha. Não tinha como os seus companheiros o salvar. Então ele foi deixado lá para morrer. Só que ele se recusa a desistir. A história começa um mês atrás, quando as pessoas foram invocadas para outro mundo. Aí um coelho vai lá e aparece, dando as boas-vindas, porque eles acabaram de entrar na dungeon. Diz também que eles teriam que participar de um jogo, mas um cara lá não gosta nada disso. Afinal ele estava atrasado para uma entrevista de emprego. O coelho diz que vai usar ele como exemplo, para explicar a eles como o jogo funciona. Já sabe, né? O Pernalonga sabuga o cara e fala que agora tem exatamente 100 humanos. Então já era mais que na hora de começar o jogo. Ele entrega equipamentos a todos. O Daum, o protagonista, ganhou uma faca de cozinheiro. E foi aí que o jogo da dungeon começou. O jogo era basicamente monstros atacando por todos os lados, armadilhas perigosas. Conforme o tempo foi passando, sobravam cada vez menos pessoas. E o ponto crucial que fazia você sobreviver ou não eram suas habilidades. Só que o Daum não tinha nenhuma habilidade de combate. Até porque a habilidade dele era purificar impurezas. Por isso ele virou o cozinheiro do seu grupo. As pessoas até roubavam comida dele, por ele ser muito fraco e não conseguir se defender. Mas o seu amigo, o Seongu, sempre o defendia desses caras. Inclusive, o cara era o mais forte de lá, e era o líder do grupo. Um dia, um membro do grupo ativou uma armadilha. A armadilha fazia uma bola gigante perseguir eles. E no meio dessa correria toda, o Daum acaba pisando em outra armadilha. Isso faz o chão em volta dele desabar. O Seongu tenta o ajudar, mas eles não tinham tempo para isso, porque se ele ficasse lá, todos iam virar purê. Um tempo tinha se passado desde que o Daum caiu na armadilha, e ele já estava quase indo de comes e bebes. Enquanto isso, o Seongu estava lutando contra o boss, até que ele consegue derrotar o bichão. O coelho tinha feito uma promessa, de que quando derrotarem o boss, eles poderiam voltar para casa. Mas ele estava mentindo, e agora fala que todos vão para o nível 2. Quando se derrota o boss do nível, todas as pessoas feridas são curadas. Isso também vale para o Daum. Enquanto isso, o coelho estava levando todos os outros para a próxima fase. Aí surge uma mensagem dizendo: a dungeon está resetando. O buraco da armadilha estava fechando, até o sangue estava sumindo. Aí ele ficou no escuro, mas ele não era burro. Então ele foi lá e jogou uma pedra no teto do buraco. Assim ele ativou a armadilha novamente. O coelho percebeu que uma armadilha ativou do nada e foi lá ver o que estava acontecendo. Aí o coelho vai lá e se depara com o Prota, e pergunta por que ele não morreu ainda. Até que ele entende o que aconteceu, e vai embora dizendo para ele não fazer nenhum barulho e morrer em silêncio. Afinal, a comida uma hora ia acabar, né? Na verdade não. Como ele era o cozinheiro do grupo, o Daum tinha muita comida guardada, assim que ele não morreria tão cedo. O Prota foi lá e tirou a barriga da miséria. Aquele lugar era quase um paraíso, até porque lá em cima eles eram perseguidos por monstros toda hora. Mas ele não pode ficar mofando lá. A distância até o topo da caverna era muito grande, então ele não poderia tentar escalar, porque se ele cair, provavelmente ele seria sabugado pelos espinhos. E foi aí que ele teve uma ideia. Por que não cavar igual no Minecraft? E assim fazendo uma escada com terra e acabar chegando na superfície. E foi aí que começou a escavação. Por algum motivo, ele estava achando tudo aquilo muito divertido, mesmo que suas mãos sofram no processo. Só que toda a terra que ele cavou poderia acabar desabando nele. Aí ele teve uma ideia. Por que não botar a terra no inventário? Assim ele não seria enterrado pela terra. Essa ideia acaba dando certo, já que o inventário era infinito, então dava pro Daum acumular quanta terra ele quisesse. Até que ele ganha sua primeira conquista, e com isso ele ganha uma habilidade. Ele se tornou um cavador especialista. O Daum estava decepcionado, né? Ele estava querendo algo de combate, até que ele testa a habilidade, que transformou a terra em uma bola de terra. O tempo passa, e o coelho vai ver se o cara já tinha morrido. Só que tinha um buraco lá, então o coelho vai lá ver até onde ele cavou. Só que o buraco não tinha fundo, até que o coelho acaba vendo tochas na caverna. Mano, tô falando, isso tá parecendo muito Minecraft. Quando o Daum aparece com um pedaço de carne, o cara fez uma casa de terra, cara. Tem até um prato e talher, velho. Ele até prepara um prato pro coelho. Um pedação de carne, inclusive. Mas o coelho recusou. Afinal, ele ia morrer logo logo. O cara pergunta por que ele ia morrer, sendo que ele tá bem confortável lá naquela caverna. E o coelho fala que a dungeon ia resetar, pois o novo grupo acabou de derrotar o boss. Daí que tudo começou a tremer. O Daum tinha que se apressar, porque aquele lugar estava começando a desmoronar. Só que ainda faltava muito até a entrada, até que tudo parou de tremer. O reset terminou. O Daum não foi afetado pelo reset. E sim, o Prota bugou a dungeon. Já que ele era um bug, ele não era afetado pelas regras da dungeon. Mas mesmo assim ele recebia conquistas e habilidades. O coelho estava indignado com tudo isso, dizendo que ele vai morrer uma hora ou outra. E é aí que o Prota descobre algo. O coelho não podia sabugar ele. Então o Prota estava 100% seguro. O coelho só tinha permissão para sabugar uma pessoa. E como ele já sabugou, agora ele não pode mais sabugar ninguém.
mas o reset ainda afeta a caverna. Por isso as correntes de água subterrânea quebrou uma parede. O coelho fica todo feliz, enquanto a água engole o Daeon. Aí ele tem uma ideia. O Prota resolve parar o vazamento com terra e joga quase toda a terra que ele colocou no inventário. Nem o coelho acredita que ele tinha esse tanto de terra guardado, até que ele finalmente parou o vazamento. Mas a terra não estava aguentando a pressão da água, e o vazamento estava prestes a vazar novamente. Ele pensa que se conseguir mudar o formato da terra, com a habilidade cavar, talvez ele poderia parar o vazamento. Inclusive, enquanto ele construía esse túnel gigante, a habilidade de cavar foi para o nível 5. Ele finalmente consegue transformar a bola de terra em um tijolo. Nem o coelho estava acreditando que o Prota realmente conseguiu parar um grande vazamento de água. E é aí que o coelho percebe que o cara não vai morrer tão cedo. O Prota chama o coelho para mostrar o que ele tinha feito. Daquela forma, ele não iria se preocupar com água por um bom tempo. E sim, o cara fez um lago. Mas aquela água não era limpa, então fazia mal para ele. Só que ele tinha a habilidade de purificar. Então, agora ele tem um poço. Mas estava tudo muito sem graça. Por isso ele resolve colocar algumas decorações. A habilidade que ele tinha de moldar terra melhorou mais ainda. E aí ele faz uns tijolos em volta do lago. E termina fazendo uma cabeça de leão na frente. Mano, o cara fez um poço muito maneiro, velho. Ele até ganhou uma conquista. E como recompensa, peixes irão começar a habitar a fonte que ele construiu. Dito e feito. Agora o cara tem um laguinho com peixe. Isso era ótimo, porque assim ele não teria problema com comida. Sem contar que ele ainda tem muita comida acumulada. Aí ele vai e faz um churrasco para comemorar. O Daeon até oferece um pedaço de carne pro coelho. O bicho saliva e tudo, mas ele estava orgulhoso demais para aceitar um pedaço. Depois de encher a barriga, ele foi lá e voltou a dormir. Vidinha boa. Só que tinha um problema. O cheiro do churrasco acaba saindo da caverna. O cheiro atrai muitos monstros. Um javali entra na caverna e fica cara a cara com o Prota. Aí o Prota vai lá e faz o quê? Ele dá um murro no javali. Só que aí ele acorda e vê a merda que ele fez. O bicho não perdoa e tenta acertar ele. O Daeon percebe que se tomar um simples arranhão do bicho, ele vai ser sabugado na hora. Ele até tenta acalmar o bicho, mas o javali não queria conversa. O Daeon vai ter que lutar, mas ele não tinha uma habilidade de luta. Só que ele ainda tem a habilidade de cavar. Aí o cara vai lá e constrói uma parede de terra. E assim ele desvia do golpe do javali. Ele deve estar achando que tá jogando Fortnite. O javali tava quebrando todo o local como se fosse nada. Aquele monstro era muito poderoso. Não era à toa que ele era chamado de o predador mais forte da primeira fase. E só tinha uma coisa que o Prota poderia fazer. Se uma parede não estava funcionando, era só colocar muito mais. E assim ele fez uma parede enorme. Só que o javali era imparável. O bicho estava quebrando tudo. E por causa disso o vazamento poderia voltar a qualquer momento. Até o seu quarto foi quebrado. Ele tinha que parar o javali antes que o vazamento volte. Então ele se prepara para usar sua mais nova habilidade, a bomba de terra. O javali viu que aquilo poderia sabugar ele, mas a pedra era muito pesada e acaba caindo. Coitado do cara. Então o javali novamente volta a correr atrás dele, até que o Daeon é atingido. Não tinha pra onde correr. Ele foi derrotado, mas ele lembra do churrasco que daria pra fazer com a carne do javali e o incrível gosto que aquilo teria. E aí ele ganha uma nova motivação e constrói um novo muro. Mas o javali quebra facilmente. Só que isso era uma armadilha do Prota. Ele caiu direto em um buraco e foi capturado. O bicho até tenta pedir desculpa usando uma carinha assustada, mas não tinha conversa. Ele quebrou a caverna do Daeon. Aí o Prota joga toda a terra no javali. O coelho viu tudo, nem estava acreditando que o Prota, mesmo sem habilidade de combate, venceu um monstro mais forte que ele. É comum pessoas com habilidades nível 3 derrotarem um boss. Quanto mais usarem determinada habilidade, mais essa habilidade vai subir de nível. Sem contar que se você atender os requisitos, você pode até ganhar novas habilidades. E foi por esse motivo que o Prota ganhou a habilidade de cavar. Sem contar que era por isso que ela estava num nível tão alto. Afinal, ele usa toda hora. Aí o Prota começou a limpar o javali. Ele não tinha problemas com a toxina da carne dos monstros. Afinal, era só usar a habilidade de purificar. E também não tinha problema da carne estragar, pois era só armazenar no inventário. Por isso ele ficaria vivo por um bom tempo. O cara fez até uma panela com o osso do bicho, velho. Ele até pega a gordura do javali para usar como óleo. Dá até para fazer um estrogonofe. O coelho fala que uma hora ou outra ele iria morrer, porque os monstros teriam atraídos pelo cheiro da comida. Mas o cara já pensou em tudo. Ele pega as barras de metal que estavam na armadilha e coloca exatamente embaixo do buraco. Assim, quando os bichos pulassem no buraco, eles cairiam direto na armadilha. E bom, isso funcionou muito bem. E o coelho não tava mais aguentando, coitado. Tudo que o cara fazia dava certo. Cada vez mais javalis apareciam e caíam na armadilha.
Ele fez até uma farm de porco, velho. O que será que esse cara vai fazer agora que transforma aquele buraco em sua casa? Bom, descobriremos isso na parte 2. Então deixe seu like e comentário. Assim eu vou saber que você tá gostando e vou trazer o mais rápido possível. E é isso. Valeu!